Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Anabolize. Por aqui a gente tem muito conteúdo sobre nutrição. Meu nome é Faina Moro, sou nutricionista esportiva e também atuo como professora. Já atuei em cursos de graduação, de nutrição, enfermagem, educação física, fisioterapia e por aí vai, e também em cursos de pós-graduação. E nesse vídeo a gente vai falar tudo o que você precisa saber antes de escolher o curso de nutrição. E eu tenho bastante experiência aí para te passar, porque eu já dei aula em instituições federais, já dei aula em instituição particular e sei bastante a diferença desse universo. E nesse vídeo já vou te explicar tudo para você, inclusive, escolher, se for possível, entre uma universidade particular e uma universidade aí federal, beleza? Bom, primeiro ponto, né, a gente escolher o curso de nutrição. Como escolher é uma fase difícil, faz muito tempo aí que eu escolhi, não me arrependo, mas eu me lembro desse nervoso de definir logo, né, eu queria cursar. Na época eu fiquei entre pedagogia, nutrição e engenharia de alimentos. E o que me ajudou a escolher? A primeira coisa foi a experiência. Então, eu acordei para o universo da nutrição quando eu era adolescente. Sempre fiz muito exercício, era atleta federada de natação, mas não dava muita bola para alimentação. Chegou na adolescência, eu queria ter um desempenho melhor, queria me destacar no esporte. E uma das coisas que estavam me atrapalhando era o crescimento. Eu não cresci, né? Chegou naquela fase que todo mundo teve o estirão de crescimento e eu não tive. E fui atrás de médicos para avaliar o porquê eu não tinha crescido, porque eu comecei a ficar para trás, né? Eu era nadadora. E aí não tinha alteração hormonal, não tinha nada de errado e os médicos falaram, não tem o que fazer, é genético. Porém, procurei um nutrólogo e na época ele me passou uma suplementação de vitaminas e minerais. E depois que eu tomei 2, 3 meses dessa suplementação, eu consegui crescer ali em torno de 10 centímetros. Não foi lá essas coisas, não alcancei uma altura média, vamos colocar aí, para mulher, né? Porém, dei uma crescidinha e isso me fez, ficar maravilhada. Como que, né, os nutrientes poderiam ajudar nesse crescimento? Eu não tinha noção, a gente não tinha acesso a nutricionista, essas coisas, né? Então isso começou a ampliar meu olhar e esse médico começou a me fazer interessar aí pela área de nutrição. E então, fiquei nessa dinâmica aí entre esses cursos e fui escolher a partir do quê? Da ementa, né? Entrei nas universidades que eu ia prestar vestibular, baixei a ementa dos cursos e fui olhando. Então agora eu vou te falar o que tem hoje, né, atualmente na ementa de nutrição, que mudou muito também da época que eu fiz para de agora, tá? Mas eu sei como é atual porque, né, eu dava aula nos cursos de graduação até 2 anos atrás, então eu sei como que é a ementa atual, beleza? Bom, qual que é a grande diferença de uma ementa da universidade particular para uma ementa na universidade pública, para vocês já entenderem? Eu fiz a minha graduação em uma universidade pública. Primeiro que é mais difícil alterar a questão da ementa, demora um pouquinho mais, tem um pouco mais de burocracia. Então é mais difícil atualizar, sabe, a ementa do que em universidades particulares. E o que eu observei de grande diferença? A universidade pública, é claro, te prepara para atuar em serviços públicos de saúde. Então você aprende muito sobre o SUS, sobre assistência social, atenção à saúde básica. Você é muito preparado para isso e também para a área da pesquisa. Então tem muita chance de você entrar numa monitoria, de você entrar num projeto de pesquisa. Então se você tem esse perfil, é curioso, gosta de investigar as coisas, gosta de estudar, é uma universidade, né, bastante interessante porque tem muita oportunidade em relação a isso, beleza? E na universidade particular, qual que é a diferença que eu mais vejo? A universidade particular te prepara mais para atuação clínica, vamos colocar assim, para realmente uma atuação em consultório. Então, eu vou falar para vocês as diferenças que eu via, tá? Quando eu cursei. Eu não tive, por exemplo, nas disciplinas da universidade que eu fiz,
Dietoterapia eu tive, tá? Dietoterapia é uma disciplina que a gente aprende sobre as dietas e tal, mas nutrição esportiva eu tive uma aula só. Então eu já vejo hoje universidades particulares que tem um semestre de nutrição esportiva, né? Tem também algumas públicas, mas às vezes é optativa, não é obrigatório e tudo mais, então depende muito da universidade, por isso que eu falo para vocês olharem a ementa, beleza? Parte de farmácia, né, interação de medicamentos, eu também tive uma aulinha ali só por cima, e na universidade particular algumas já tem uma disciplina inteira sobre isso. Que mais? A parte de estágio, tá? A parte de estágio, nas duas vão ter todos os estágios obrigatórios, então independe se é na particular ou na federal. Você vai passar pelo estágio de nutrição clínica, que é no consultório, você vai passar pelo estágio de nutrição hospitalar, que é atendimento ali a pessoas acamadas, você vai passar pelo estágio de UAN, que é Unidade de Administração de Refeições, e aí você vai aprender então como gerenciar as refeições, enfim, produzir esses alimentos de forma segura, as regras da vigilância sanitária. E em algumas universidades tem estágio em nutrição esportiva, outras não tem. Algumas universidades têm estágio na área de tecnologia de alimentos, que é dentro de indústria, que é muito interessante, é uma área muito legal de atuação, mas não é toda universidade que tem. E você vai passar também pelo estágio na área social. O que é a área social? É atendimento em postos de saúde, em centros de referência, né, de atenção, por exemplo, escolas públicas, tá? Então são nessas áreas que a gente vai passar durante a universidade. E claro, quando a gente chega no estágio, fica um pouco mais claro pra gente onde a gente quer atuar, mas nem sempre você vai saindo da universidade com isso definido, beleza? E claro que esses estágios demoram um tempinho, então normalmente você vai fazer estágio lá no 6º semestre, 7º semestre, é mais pro final da universidade, beleza? No começo da graduação, o que vocês vão ter? O que a gente tem na universidade? Disciplinas básicas, biologia, microbiologia, bioquímica, fisiologia, anatomia, embriologia. Eu tive embriologia, eu acho que hoje talvez não tenha mais, tá? Mas deve estar junto com anatomia e fisiologia aí. Então, bromatologia, que é o estudo da química dos alimentos, tecnologia de alimentos, técnica dietética, que a gente estuda como preparar os alimentos da forma correta para você não perder tantos nutrientes, enfim, tudo isso a gente aprende, tá? Então começa com essas disciplinas básicas e aí não tem jeito, tem que passar por elas. Então você olhando a ementa, você já consegue ver se você tem essa facilidade, né, com disciplinas desse tipo. Diferente, por exemplo, de uma engenharia de alimentos. Quando eu olhei a ementa, era muito cálculo 1, cálculo 2, não sei lá das quantas, muito cálculo. Era, sei lá, uns 2, 3 anos de cálculo. Eu falei, não é isso que eu quero. Então, a nutrição tem cálculo? Tem, mas são cálculos básicos, tá? Você vai ver regra de 3, percentual, algumas fórmulas, mas são todas fórmulas básicas. Então, se você tem o básico da matemática e de ensino médio e tal, tranquilo, você consegue passar por nutrição, tá? E tem uma disciplina que é um pouquinho mais complexa, vamos colocar aí, que é a bioestatística, que aí entra um pouquinho mais de fórmulas e cálculos, mas também é um pouco mais difícil. Eu penei também nessa disciplina, mas é possível passar por ela, tá bom? Então, mesmo que você tenha alguma dificuldade com cálculos mais avançados, é possível você passar por nutrição, tudo bem? Então essas são as matérias, né, e as habilidades aí que você precisa ter. Tem universidade, outra questão, né, das diferenças, que vai ser período integral. Então quando eu estudei, na minha era o dia todo. Isso não me permitia fazer estágios. Então eu queria muito fazer estágio em alguma coisa, para ter até um dinheirinho, né? E não conseguia, porque era período integral e normalmente os estágios querem um período todo, né? Então todas as tardes, por exemplo, e na Universidade Federal você não tem essa opção. Então para quem entrar, quem quiser fazer na Universidade Federal, o que você vai ter de opção? Essas monitorias, esses projetos de iniciação científica, aí sim é uma boa, não ganha muito, bem menos que um estágio fora, tá? Mas é uma experiência muito bacana, tudo bem?
para você ter muito conhecimento, fazer network, né, contato com outros professores, com outras áreas também, isso é muito interessante. Quando você está na universidade particular, normalmente é um período só, né? Você escolhe se é matutino, se é noturno, normalmente são esses 2 períodos. Então, se você faz no matutino, você consegue um estágio no período vespertino, ou enfim, trabalhar em outro período e vice-versa, tá? É mais fácil, então, você conseguir atuar já, assim, na área de trabalho mesmo, já ir conhecendo. Isso é uma oportunidade também muito bacana. Então, mesmo que você faça numa universidade particular, que talvez não era seu sonho, ou às vezes não tem nem condição financeira, vamos colocar aí, pense nisso, tenha coragem, porque muitas vezes você vai começar, vai atrás de um estágio, vai atrás, né, de algo para você conseguir ter essa renda para reverter ali no valor da sua universidade. E hoje tem inúmeras formas que você pode atuar, não só em estágios, em consultórios. Tem muito Nutri que pega estagiário para fazer avaliação física, para fazer avaliação de bioimpedância, para ajudar em cálculos, enfim, produção de materiais. Tem estágios no SESC, Senat, sabe, os S's aí do governo. São estágios SESI, né? São estágios riquíssimos também. Tem estágios dentro de padaria, restaurante, porque é uma mão de obra mais barata, pensando aí entre ter um nutricionista, né? Lógico que sempre tem que ter um nutricionista responsável, mas esses locais, eles gostam de ter um estagiário porque é alguém que vai estar ali realmente na mão de obra, né? A mão de obra ali que realmente vai executar o serviço, beleza? Que mais de estágios que a gente pode ter dentro de indústria também tem. Além, claro, de você poder trabalhar hoje como produtor de conteúdo. Então, eu, por exemplo, aqui no Instituto Anabolisa, eu tinha uma estagiária que era estudante de nutrição e ela fazia os cortes dos meus vídeos, fazia os posts. Então, ela estagiava nessa área, produzindo conteúdo digital. Eu já vi vários institutos assim de cursos e tudo mais, procurando produtores de conteúdo que fossem estudantes de nutrição. Então você já pega, por exemplo, vai procurando esses institutos da área que você quer atuar e você já procura, por exemplo, para você oferecer seus serviços, acompanhar a página, enfim, e começar às vezes um trabalho ali como estágio, certo? Bom, depois que você sai da universidade, você tem inúmeras áreas para atuar. Já falei algumas aqui, que seria na indústria, em restaurantes. Você pode estar dentro do restaurante, mas você pode ser, por exemplo, apenas uma consultora, né? Então você não trabalha ali de carteira assinada, ele te paga para você fazer algum serviço específico, como um manual de boas práticas, por exemplo. Você pode ser nutricionista de consultório, atendendo na área clínica, área esportiva, área materno-infantil, área de terapia alimentar. Hoje a gente tem um aumento da demanda, por exemplo, de crianças com seletividade alimentar, é uma área bacana, né? Com gestantes. O idoso, expectativa de vida aumentou, então essa área também é uma área gigantesca. Nutrição hospitalar, você pode trabalhar também. Criando rótulos de produtos também é um serviço que você pode prestar como consultora. E todos esses serviços, gente, por mais que você olhe às vezes a remuneração de contrato, às vezes CLT e tal, você olha a remuneração não é tão boa. Mas em todas essas áreas existe uma outra opção para você ganhar um pouquinho mais, que é trabalhar como consultora, que você pode pegar um número de empresas maior. Isso o CRN, que é o nosso conselho, ele também estipula, tá? Quantas empresas você pode ser, por exemplo, responsável técnico e tudo mais, mas existe esse leque, né? Que você pode, você não fica restrito àquele salário, você pode usar de outras formas para conseguir ganhar mais, tá? Além dos concursos públicos, trabalhar na aeronáutica, no exército, tem um salário muito bom também. Como professora, como docente de universidade, pesquisadora, que você pode emendar mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Então, são inúmeras áreas
que você pode escolher depois que você se formar. E a demanda, gente, ela é muito grande e só aumenta. Por quê? Pode observar, as pessoas estão tendo mais consciência da importância da nutrição, de como a nutrição pode salvar vidas, de como a nutrição, assim como eu vi, né, a influência da nutrição na minha vida, lá no meu crescimento, quando eu era adolescente, as pessoas, elas sentem o impacto da mudança da alimentação, seja na prevenção de doenças, seja no controle de algum sintoma específico, seja na qualidade de vida, na expectativa de vida. Então, na qualidade da alimentação, né, de um restaurante, em relação aí às infecções alimentares, na qualidade dentro de uma indústria, né? Então, a nutrição, gente, ela tem uma demanda muito grande e a chance é aumentar cada vez mais, porque as pessoas, agora a gente passou por um período de pandemia, então houve um esclarecimento muito grande da importância da nutrição. Então, a tendência é que esse número aumente cada vez mais. E se você pesquisar, for olhar os dados do Google, né, a pesquisa por nutricionista só, ela chega a mais de 100 mil buscas mensais. Então, é muita gente realmente buscando por nutricionista. Isso a gente está falando nutricionista de atendimento, mas imagina todas as outras áreas de nutrição que você pode atuar, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve também no canal para você conseguir acompanhar todos os novos conteúdos, né? Coloca o alerta para você não perder. Escreve aqui nos comentários se eu te ajudei, se clareou aí para você e se você tem alguma dúvida também ainda sobre como é o curso de nutrição, que eu vou responder vocês aí no comentário. Ah, e a dica de ouro, de sugestão para vocês aí que ainda estão em dúvida entre vários cursos: abre a ementa, veja todas as disciplinas de todas as universidades que você pretende aí prestar vestibular e compara para você entender mais ou menos como vai ser essa formação. Analisa essas possibilidades de estágio ou não, de pesquisa e já pensa sobre as suas habilidades aí, o que é mais adequado para você. Você está numa indecisão aí muito grande, está nervoso por isso? Pense que nem toda decisão precisa ser única para a vida toda. A gente pode mudar de opinião, a gente pode agregar conhecimento. Então, quantas nutricionistas não fizeram uma psicologia para atender melhor os pacientes com alteração de comportamento? Quantas nutris não fizeram uma medicina chinesa para adicionar, por exemplo, o uso de ervas? Quantas nutris não fizeram educação física e aí associaram o personal também com a nutrição? Então, é muito amplo e não fique preso nessa decisão achando que vai ser uma decisão, né, pro resto da vida que você nunca mais vai poder mudar. Pode ser repensado, mas também melhorado, certo? Até o próximo vídeo.